paz do Senhor a todos, uma boa noite a todos, comecinho de noite, graças a Deus, estamos novamente aqui com vocês, no mais um programa Resgatando a Família. Que bom estarmos aqui, mais este dia abençoado que o Senhor concedeu a nós, né? Que você seja abençoado neste dia, que você receba a palavra de Deus hoje no seu coração, que Deus venha falar com a sua família, né? Prepara o seu coração, porque Deus vai falar com você nesse comecinho de noite, nesse programa, porque o Senhor, Ele tem uma palavra para nós hoje, né, pastora? Uma palavra poderosa. Sim. A paz do Senhor Jesus a todos, que Deus possa abençoar aí a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em mais um programa Resgatando a Família. Queremos levar uma palavra de bênção para você e para toda a sua casa. A nossa oração é que a paz do Senhor Jesus Cristo já invada o seu coração, o seu lar e toda a tua casa, que você possa aí, receber nesse momento um refrigério do Senhor. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos agradecer a todos aqueles que já estão conosco, já estão acompanhando essa programação. Se você já está conosco, se você puder compartilhar essa live com a sua rede de amigos, né? Nós ficamos gratos. É uma maneira de você também levar a mensagem do Senhor Jesus Cristo a outras pessoas. Então, se você puder, compartilhe essa live aí no seu WhatsApp. Eu tenho certeza que vai abençoar outras pessoas, vai tocar aí em outras famílias, em outros corações. Nós queremos já agradecer. Está conosco o irmão Oséias. Glória a Deus. Ele diz: a paz do Senhor Jesus, meus amados. A paz do Senhor Jesus, Oséias, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, a sua esposa, todos aí que na cidade de Tarumã, né? Joyce Lopes, que Jesus Cristo esteja à frente de qualquer decisão sobre a minha vida, sobre a minha casa. Amém. Joyce Lopes. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, Joyce. A Aline também, Fernanda Zanetti, né? Ela pede oração para toda a família, amigas e por todas as escolas do Brasil e do mundo. É verdade. Né? Que momento, né? Que momento que estamos vivendo. Mas nós estamos orando, sim, né? E nós cremos que as palavras que o Senhor tem direcionado às famílias, Ele tem o intuito de trazer realmente essa direção, né? Esse refrigério para cada família, para que cada família venha se posicionar, né? No lugar de autoridade aí que o Senhor Jesus nos colocou, que nós venhamos tomar posse de tudo isso, né, ter conhecimento da palavra. Essa é a nossa intenção, levar a mensagem do Senhor direcionada à família, para que nós sejamos mais fortes e com isso a sociedade seja também mais forte. Né? Então a Aline sempre está conosco, ela também falou: vou acompanhar, tem sido bênção para a minha vida. Nós temos um carinho, né, pela Aline, ela é uma pessoa muito abençoada, tem sempre acompanhado as mensagens, nós agradecemos. Diego Bermejo, oração para mim, para minha família, força, livramento e esperança a todos nós. É isso aí, irmão. Deus abençoe grandemente a vida também do Diego, que o Senhor venha bradar grandemente aí dentro da sua casa, em nome de Jesus. O Rogério e a Juliana Inácio também estão acompanhando, fala boa noite, que Deus abençoe essa família também que sempre tem acompanhado. A Gislaine está conosco também. Ela diz: a paz do Senhor Jesus, boa noite, que Deus abençoe, Gi, que o Senhor venha falar poderosamente aí ao seu coração. O Confiança Vistorias, Marquinho Rausel também está aqui. Amém? Nós agradecemos a todos e pedimos para que, se você puder, compartilhe, leve a mensagem do Senhor a outras pessoas. Nós já queremos orar, abençoar essa live, colocar essa live na direção do Espírito Santo, para que não sejamos nossos pensamentos, mas aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, a gente quer compartilhar com vocês. Amém? Glória a Deus. Então, entre conosco
nessa oração, nessa batalha. Amém? Pai, nós te louvamos ao Senhor por esse programa, por esse momento, pelas vidas, Pai, dessas pessoas que nós citamos, ó Pai, pelas vidas, ó Pai, que ainda vão ver esse vídeo, vão assistir, ó Pai, através do canal 38, ó Pai, através das redes sociais, Senhor. Nós louvamos a Deus, ó Pai, porque o Senhor nos concedeu a vida, ó Pai, o Senhor, ó Pai, nos concedeu a graça de estarmos aqui, ó Pai, levando a Tua palavra, Obrigada, Senhor. Jesus. Pai, em nome de Jesus, visita hoje, ó Pai, essas famílias, Senhor. Visita o nosso país, ó Pai. Visita o nosso Brasil, visita, ó Pai, o mundo, ó Pai. Visita, ó Pai, nesse momento que nós estamos vivendo, ó Pai, de grande tribulação, ó Pai, de grande confusão, ó Pai. Que a graça do Pai, Senhor, que a graça do Senhor esteja sobre as nossas famílias, vidas, Senhor. Sobre as cada famílias, um de Senhor. nós, Direcionando, ó Pai, nos posicionando, ó Pai, porque nós sabemos, ó Pai, que é também uma batalha espiritual que nós estamos vivendo, Senhor. Jesus. E como é importante o posicionamento, ó Pai, dos Teus filhos, Jesus. Senhor. Fala ao nosso coração, Pai. Ó Pai. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, que a Tua graça venha nos visitar hoje, através do Teu Santo Espírito, ó Pai. Amém, porque nós necessitamos, ó Pai, da graça do Senhor nesta noite, ó Pai. Pai, que os nossos corações venham se abrir para a Tua palavra, Senhor. E que o Senhor venha transformar as nossas vidas nesse comecinho de noite. É que nós oramos e já te agradecemos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Fique aí conosco. Né? Como a Cláudia disse, já vai compartilhando essa live aí com a tua rede de transmissão. Seja um mensageiro de Deus, seja um discípulo do Senhor. Transmita a palavra de Deus. Amém? Amém. Agora nós vamos chamar aqueles que abençoam essa obra, os nossos patrocinadores. Olá pessoal, tudo bem? Sou Gisele, a da Azul Cargo Express de Assis. Estamos há 6 anos em Presidente Prudente e em Assis a gente está há 1 mês e meio. Trabalhamos com transporte aéreo. Se precisar dos nossos serviços, nós fazemos coleta e enviamos para mais de 3.500 municípios no Brasil. A nossa entrega é rápida, confiável e segura. Nós acompanhamos as entregas até o final, até o destinatário. Se precisar de coleta, de uma entrega rápida, com qualidade, entre em contato com a gente através do número do nosso WhatsApp, 18996824761. A gente agenda a coleta, né? E a gente também faz as cotações. Trabalhamos de segunda a sexta, das 8 às 18, na rua José Teodoro, 137. Aguardamos vocês, venha conhecer nossa loja. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Terrace and into the kitchen. I don't want no other way of living. Smile so big, I wanna take a picture. Nothing can replace the feeling when I'm with ya. It don't matter what's outside these walls. Feels like heaven is a place so small. It's just me and you in this tiny room. I don't wanna move till the afternoon. It's just me and you in this
this town even. I don't wanna go, cause it feels like home. On the terrace and into the kitchen, I don't want no other way of living. Smile so big, I wanna take a picture. Nothing can replace the feeling when I'm with ya. It don't matter what's outside these walls. Feels like heaven is a place so... Aos nossos patrocinadores, glórias a Deus. Está conosco também a Vistoria União. Você aí que está com a documentação, precisando fazer uma vistoria no seu veículo, vá ali na Vistoria União. A Vistoria União fica ali na JV da Cunha e Silva, 1825. Um local ali de fácil acesso ali. Fica bem na esquina do Poupa Tempo. Chegando ali no Poupa Tempo, você já vai ver na esquina, né, um prédio ali vermelho, a Vistoria União. Então você está precisando, está necessitando fazer uma vistoria com segurança e rapidez, vá ali na Vistoria União. Glórias a Deus pelos nossos patrocinadores, os nossos abençoadores, né, que Deus possa abençoar grandemente essas empresas, né, que fazem parte dessa obra bonita que o Senhor tem feito nas famílias. Amém. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe grandemente, prospere cada vez mais cada uma dessas empresas. Amém? A palavra do Senhor está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Nós iremos meditar em uma mensagem aqui do Senhor. Querido, se você está nos ouvindo, deixa aí seu pedido de oração. Nós iremos orar no final dessa live, queremos interceder pela sua casa e pela sua família. Existe uma palavra aqui em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8, que vai falar sobre Elias na casa da viúva de Sarepta. Nós precisamos entender que o profeta Elias, a primeira vez que ele é mencionado na palavra de Deus é realmente nesse capítulo 17, no qual um profeta muito conhecido, muito famoso, muito conhecido, um homem de Deus, um homem muito abençoado, ele é levantado por Deus num determinado momento, né? Ele é levantado por Deus num determinado tempo, num tempo específico. O profeta Elias foi levantado sobre a nação de Israel. E ele foi levantado num momento de muita corrupção moral da nação, afastamento. O coração daquele povo, que era o povo escolhido de Deus, estava dividido, estava afastado do Senhor, estava confuso, né? Tanto é que uma das menções mais famosas de Elias é quando ele fala para o povo, né? Ele clama ao povo: decida hoje a quem vocês querem servir. Se vocês acham que Baal é Deus, sirva a Baal, mas se vocês acham que o Senhor é Deus, então sirva ao Senhor, né? Isso é uma menção famosa, né? Que nós conhecemos, sempre citada. Elias falou isso ali no Monte Carmelo. Então nós podemos entender o quê? Que a nação estava dividida, muitos estavam prostrados aos pés de Baal, a cultura estava corrompida, aquele povo escolhido, aquele povo que um dia tinha sido tirado do Egito, né, pelas mãos fortes do Senhor, através da liderança de Moisés. Aquele povo estava se perdendo, aquele povo estava se corrompendo. Havia um governo de Acabe sobre eles, Jezabel, trazendo muita idolatria, né? Trazendo culto a Baal. Então, tudo isso estava influenciando grandemente a nação de Israel. E eles estavam realmente divididos, estavam em práticas pecaminosas. E nesse momento, o profeta Elias é levantado. A primeira vez que o profeta Elias é citado na palavra de Deus é realmente no versículo 17. E olha que coisa interessante. O Senhor levanta o profeta Elias com uma mensagem muito corajosa e muito dura. A mensagem do profeta Elias, ele prediz uma grande seca.
Olha só, imagina a nação afastada dos caminhos do Senhor. Deus levanta um homem, e esse homem tem que ser um homem corajoso, porque para você chegar diante de uma nação e prediz diante do rei, diante da nação, e falar não vai chover por 3 anos, você tem que ter coragem. Coragem e intimidade, né? Com Deus. E coragem, porque não é uma mensagem positiva, é uma mensagem de escassez, é uma mensagem de dificuldade. Porque você profetizar bênção até... Quando nós falamos uma mensagem boa e agradável aos ouvidos, qualquer um se agrada disso. Mas quando Deus levanta alguém para falar... Olha, eu não estou me agradando do comportamento de vocês e, portanto, né, vai vir uma grande seca, porque é isso que aconteceu. E realmente ele profetizou essa grande seca e não choveu durante 3 anos. Essa história é bem conhecida. E durante todo esse processo, num determinado momento, o Senhor manda Elias ir em direção à casa dessa viúva de Sarepta, né? E ali ele teria abrigo por mais um tempo. Mas esse texto é profético, nos ensina muita coisa. Nós já meditamos nesse texto há anos, né? Há alguns anos o Senhor ministra o nosso coração através desse texto, profeticamente, para falar de um tempo como esse que nós estamos vivendo, né? Então, vamos começar aqui. Eu vou ler um pedacinho, não vou ler todo o texto, né, por causa do nosso tempo. Mas diz assim: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ela a chamou e lhe disse, ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cávacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho comer e morrer. Vou só até aqui. O profeta Elias encontra aquela viúva num momento difícil. Já havia discorrido ali 3 anos de seca intensa. Faltava comida, faltava água. Até o pedido de água era difícil, né? Até o pedido de água, porque não era que nem nós que podemos ir ali na cozinha, abrir a torneira e pegar um copo d'água. Não era essa a realidade. 3 anos sem chuva. 3 anos sem chuva, a água era escassa. Era escasso, era coisa preciosa, né? Então, olha só, o profeta Elias se achega na casa daquela viúva e já pede água. Ela dá água para o profeta. Ela oferece água para o profeta. E o momento que eles viveram, um momento de escassez, como nós já falamos, e havia como que se um decreto de morte sobre aquela nação, sobre aquela família. Ela mesma tinha consciência que ela estava ali nas últimas refeições que ela tinha condição. Era só um bocadinho de farinha, um pouquinho de azeite, para que ela e o filho comesse e morresse. Depois disso, morresse. Então, olha que situação terrível daquela mulher. Olha que situação terrível que chega aquele profeta na casa dessa viúva. Nós podemos fazer uma relação da sequidão daquele tempo com a sequidão dos nossos dias, com a sequidão dos dias de hoje. Quando a Bíblia fala sobre seca, quando a Bíblia fala sobre escassez de água, ela está falando de um tempo dificultoso, mas nós sabemos que a mensagem do Senhor, ela é uma mensagem espiritual. Nós precisamos entender isso. O Senhor, ele não veio
simplesmente para abençoar o nosso corpo físico, trazer comida para encher o nosso estômago. Não. O Senhor Jesus deixou bem claro que o reino dele não era daqui e que a missão dele era resgatar as nossas vidas do poder do pecado. Então nós precisamos entender que toda mensagem, que por mais que ela tenha assim uma menção material, nós principalmente precisamos levar essa mensagem para uma menção espiritual. Porque o Senhor Jesus, a palavra de Deus, ele vem para o nosso espírito, principalmente para o nosso espírito. E mesmo olhando para esse lado, né, espiritual, mesmo nesse tempo que essa mulher vivia de escassez, né, nós podemos ver, já em primeiro ponto, a graça de Deus sobre a vida dessa mulher. Porque a palavra de Deus vai falar no versículo 9, vá a Sarepta Sidom, porque eu ordenei uma viúva. Olha que o Senhor fala, a graça de Deus estava chegando sobre aquele lar, que nós vamos ver o desenrolar dessa história. Então, a graça de Deus está sobre as nossas vidas. Sobre os lares, sobre as mesmo famílias. Sem nós merecermos. Porque, assim, o contexto dessa viúva, ela era de Sarepta. Sarepta era em Sidom, não era Israel. Não era. Sidom era uma cidade, era um povo ali idólatra, né? Era um povo idólatra. A gente está falando... Era um povo cananeu, era dito como povo idólatra, um povo perverso. A gente está falando num tempo de Acabe, Jezabel, imagina. Mas assim, nós entendemos que Israel significa o povo de Deus. Essa mulher não pertencia, era do povo de Deus. Não pertencia Olha a Israel. A graça de Deus. Então, aqui nós vamos ver que a presença do Senhor, que é representada pelo profeta, está adentrando aquela casa de uma mulher pagã, que não tinha linhagem israelita. A graça de Deus fez a presença de Deus adentrar aquela casa. E assim acontece comigo, conosco, e com você, com cada um de nós. Um dia a graça de Deus nos alcançou. E talvez essa palavra é a graça de Deus, mais uma vez batendo na sua porta. Talvez você esteja assistindo e fale, eu nunca ouvi uma palavra de Deus, mas a graça de Deus. Se você está aí, é a graça de Deus. É a graça de Deus. É a misericórdia do Senhor. É a bondade do Senhor. Então, queridos, nós precisamos desfazer da nossa mente o evangelho materialista. Não estou dizendo que Deus não supre as nossas necessidades materiais. Ele supre as nossas necessidades materiais também. Que a gente vai ver no texto. Sim, mas o evangelho, ele é muito mais para tocar por dentro. O espírito, né? O Senhor deseja fazer de nós novas criaturas. Então, assim como o Ricardo disse, a graça do Senhor adentrou aquela casa. E quando a graça do Senhor adentrou aquela casa, o profeta, ele já pede um copo d'água. Não era algo fácil. Era algo custoso por causa da situação. E como em tempo de escassez, né, que você falou, escassez espiritual, né? Como que nesses tempos é difícil da gente obedecer, né? A gente vê o tempo que a gente vive, como é difícil obedecer a palavra, né? É difícil. Você vai falar, mas a palavra diz isso, e há uma dificuldade de obedecer a palavra de Deus em nossos tempos. Então há uma escassez sobre esse tempo que a gente vive. Sim. Uma escassez para obedecer a palavra de Deus. A escassez do pecado. A escassez da proliferação do pecado, do aumento do pecado, né? Isso traz realmente uma escassez, isso traz uma sequidão para as nossas almas,
uma sequidão para o espírito. Desespero, né? A pessoa fica desesperada. Uma aflição, uma angústia, né? Nós vivemos sim tempos de sequidão, tempos no qual a iniquidade tem aumentado, no qual o pecado tem aumentado. Esse tempo de Elias era um tempo assim também, era um tempo sofrido, era um tempo que estava faltando coisa, né? Então, só que o profeta entra na casa daquela mulher e ele pede água e ela dá. Só que ele vai além, ele vai e pede para ela também trazer pão. Aí ela fala assim, não, eu não tenho pão. Diante de Deus, o teu Deus, né? Que ela diz. Tão certo como vive o Senhor, o teu Deus. Mais uma vez nós vemos que ela é pagã mesmo. Que ela era uma mulher que não era israelita. De Deus. Porque ela não fala assim, tão certo como vive o Senhor, Deus. Nosso Deus. Ela fala tão certo como vive o Senhor, teu Deus, não meu. Né? Olha só, aí o versículo 13 fala assim, Elias, porém, lhe disse, não tenha medo. Olha para você ver, não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem, traga para mim, e depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra de Deus proferida por Elias. Olha só, nós precisamos entender o quê? Que Deus, ele sempre vai pedir um sacrifício da nossa parte. Nós sempre vamos ter que oferecer algo, nós sempre vamos ter que abrir mão de algo por causa da presença. É aquela questão até que a gente estava contando sobre a fé sem obras, né? Isso. A fé, na verdade, ela é a obediência, né? É obediência. Obedecer. É assim, no momento de escassez, de maior dificuldade da vida daquela mulher, o profeta pediu algo para ela. É como Deus pede algo para nós, né? Sim, como Deus pede algo para nós. E nós precisamos entender que fé não está ligado à realização de milagres e maravilhas. Às vezes nós temos isso na nossa cabeça. Ter fé, eu ter fé para acontecer um milagre dentro da minha casa. Não, fé é obediência. Quem tem fé, obedece a Deus. É verdade. Nós vemos a história de Abraão, nós vemos a história de Noé, foram heróis da fé, segundo a palavra de Deus. E eles não realizaram nenhum milagre. Mas o segredo, né? Eles sempre obedeciam ao que Deus falava. Então a fé, ela está ligada com obediência. Se nós falamos que temos fé e não obedecemos a Deus, a nossa fé não é verdadeira. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Mas voltando aqui ao nosso texto, queridos, assim como o profeta Elias pediu um pouco de farinha e pediu um pouco de água para aquela mulher, o Senhor está pedindo para nós, famílias desse tempo, que nós precisamos oferecer algo a mais para Deus. Nos dias desafiadores em que estamos vivendo, nos dias em que estamos vivendo, as nossas famílias estão atravessando, nós precisamos de um passo além. Os tempos de Elias eram tempos difíceis. Ele adentra dentro de uma casa de uma viúva. Ele pede água, ela dá. A hora que ele pede pão, ela fala, não tenho. Mas ele lança uma palavra, assim como o Ricardo leu, e ela crê. Pensa que foi fácil para ela acreditar naquilo? Não era algo... A seca era terrível. Verdadeiramente ela só tinha para ela e para o filho. Então ela fez para ele. Ela creu, ela precisou dar um passo de fé. Qual é o passo de fé que o Senhor está te pedindo nesse início de noite? O que Deus está pedindo aí
para realizar uma grande obra dentro da sua casa. Às vezes nós queremos um grande milagre dentro da nossa casa e Deus está esperando nós darmos o primeiro passo de fé. E o maior inimigo da nossa fé está aqui no texto. Elias, versículo 3, Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. O medo é o inimigo da fé. É a fé negativa. O Senhor nunca vai te pedir algo tão fácil. Para Abraão foi fácil? Não foi fácil. Oferecer Isaac? Foi fácil? Sair da terra, sair da parentela. Então, as coisas não são fáceis, as coisas que Deus vai pedir para nós. Nem sempre serão fáceis. Nem sempre serão fáceis. Não foi fácil para aquela mulher. Imagina só, 3 anos de seca, a farinha acabando, o azeite acabando, a água acabando. E aí ela conhece um homem de Deus e o homem fala assim: oferece para mim primeiro, porque o Senhor te diz que a farinha não vai acabar, o azeite não vai acabar. Eu vejo. Ela precisou crer. Eu vejo assim, né, a obediência. Eu vejo também, né, a gente está falando aqui que o profeta Elias, ele é a representação de Deus que entrou dentro da casa daquela mulher. Então eu vejo aqui nela uma coisa que a gente precisa ter. Ela foi humilde e sincera. Ela falou a realidade para Deus. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Então, quando nós estamos na presença de Deus, nós precisamos ser sinceros com Deus. Ó, Senhor, eu tenho isso, eu tenho esse pecado. Eu tenho esse problema. Isso, eu sinto essa inveja. Eu sou pecador, ó Deus, eu não consigo sair dessa situação, porque dentro do meu coração tem esse trauma. Eu tenho isso dentro de mim. Eu sinto esse ódio do meu pai, eu sinto esse rancor do meu esposo, do meu filho, da minha mãe. Então, assim, nós precisamos ser sinceros para que Deus possa agir naquilo que você está necessitando. Colocar as nossas misérias diante de Deus. Era isso que você falou, a palavra certa. Ela colocou as misérias diante do profeta. Falou: olha, eu não tenho nada, cara. O que eu tenho aqui é para mim, para meu filho comer e acabou. Acabou a nossa vida, né? Nós precisamos ter essa coragem, essa coragem, essa humildade e essa sinceridade diante do Pai. Nós temos que rasgar o nosso coração. E ela fez isso. Qual é o que Deus tem pedido para você? Qual é o posicionamento de fé que o Senhor requer de você nesse tempo? A presença do Senhor está adentrando a tua casa e o que Deus ele está pedindo para você? Qual é o posicionamento? Queridos, nesse tempo é necessário oferecer um pouco mais, se doar um pouco mais. Aquele copo de água simplesmente não era o suficiente. Ela precisou entregar tudo que ela tinha. Queridos, isso remete a tudo. Quantas pessoas querem ter um relacionamento com Deus descompromissadamente? Tipo assim, você obedece a palavra um pouco, né? Parcialmente. Chegou naquele que vai tocar na tua ferida e fala: não, aí não. Chegou num ponto no qual vai precisar de uma fé maior, você para e aí você não vê o milagre de Deus, né? A provisão de Deus, a restauração sobre a sua família. É necessário ter fé. Obedecer. É necessário obedecer. Quantos passos de fé um crente tem que dar na vida? Meu Deus, muitos passos. Passos de fé é como Pedro andando sobre as águas, olhando só para Jesus, confiando só em Jesus. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha só. Às vezes nós queremos ter uma fé maquiada, uma fé escondida. Uma fé materializada, né? Não queremos ter compromisso com a igreja, não queremos ter compromisso com a obra de Deus. Não queremos ter vínculo com uma comunidade da igreja. Isso é mandamento de Deus. Não queremos servir ao Senhor. Não queremos servir uma comunidade. Porque todo mundo lá tem defeito. Queridos, nós todos temos defeitos. Verdade.
Às vezes esse é o passo de fé que o Senhor está requerendo da sua vida Você para vê- fazer uma grande transformação. Você vê que a palavra de Deus, ela, em vários versículos, ela fala: suportai-vos uns aos outros. Qual é o passo de fé que Deus está requerendo de você? O dessa mulher era: entrega tudo. E, Ela entregou tudo. e muitas vezes, né, nós estamos vivendo essa miséria, essa escassez dentro do nosso lar. Só que nós não colocamos na presença de Deus. Né, essa miséria, né, que você está falando, essa escassez, às vezes de relacionamento com o esposo, às vezes de relacionamento com a esposa, uma escassez de relacionamento com os filhos, né, que o vínculo já acabou, né? Sequidão. Você olha para o seu filho e você fala: como ele está longe de mim. E assim, vai dando até um desespero. Desespero, né? Mas quantas vezes você não coloca na presença de Deus isso? Um dia, mediante a um tempo de oração, no qual eu orava pela nossa família, apresentando ao Senhor as nossas misérias, o Senhor requereu de mim o meu trabalho secular. O Senhor falou: volta para dentro da sua casa, vai cuidar dos seus filhos e do seu esposo, que eu tenho uma obra para realizar na sua casa. Eu pensei no momento: vai me faltar. O Senhor disse: confia em mim. É o caso dessa viúva. Ela confiou. O Senhor falou: entrega Pra tudo. mim. E eu obedeci. E a partir daquilo, eu vi Deus fazendo grandes Glória coisas. a Deus, glória a Deus. Então, o que Deus está requerendo da sua vida? O que Deus está te pedindo? Para que a gente viva os milagres do Senhor, é necessário confiar inteiramente em Deus. Amém? Vamos continuar E no você texto. vê, versículo 17, vai falar assim: algum tempo depois, o filho dessa mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, homem de Deus? Lê o seu texto aí, que ele está a versão melhor. 18, né? Então disse ela a Elias: que fiz eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Olha, Queridos, olha só. meu Deus. A presença de Deus, pensa dessa forma. Glória a Elias, o profeta Elias, ele significa a manifestação da presença de Deus dentro daquela casa. A manifestação da presença de Deus dentro daquela casa aconteceu. A mulher deu o primeiro passo de fé. Ela entregou tudo, assim como o Senhor ordenou a ela especificamente. O Elias estava ali. A farinha estava se multiplicando, o azeite estava se multiplicando, assim, porque Deus é fiel, Deus cumpriu o que Ele falou. Então nós não precisamos temer. Se Deus fala que vai fazer, Ele faz. Mas de repente acontece um problema muito grande dentro daquela casa. O filho morre, adoece e morre. Queridos, muitas vezes, é por isso que eu estou batendo na tecla de que eu estou falando isso profeticamente, espiritualmente. Porque isso aconteceu com Elias, mas isso acontece nos nossos dias, porque a palavra do Senhor é viva. A presença do Senhor manifestou ali morte espiritual na vida da descendência daquela mulher. O filho morreu. Às vezes, queridos, nós não vemos a morte que está na vida dos nossos filhos. Por quê? Porque também nos falta a presença. A presença de Deus. A presença de Deus, ela meio que ela mostrou para ela, né? Quando nós estamos cheios da presença de Deus, Você começa a enxergar, né? você enxerga o pecado dos teus filhos. Você viu o que ela fala? Vê que ela E olha fala. que, olha, Ela olha, reconheceu. ela reconhece isso. Ela reconhece que aquela morte era juízo de Deus. Olha, Porque ela diz assim: que fiz eu, o homem de Deus, vieste a mim para trazeres à minha memória a iniquidade Olha. e matares o meu filho. Queridos, olha o segredo.
interessante, né? Que a presença de Deus dentro do lar, as trevas, ela não consegue ficar ali. Ela não consegue. Houve uma manifestação de Deus. Às vezes, a rebeldia do teu filho é a manifestação de Deus para mostrar que existe iniquidade dentro do teu lar. E o Senhor quer arrancar isso pela raiz. É iniquidade. Nós precisamos entender o que é iniquidade. Iniquidade é diferente de pecado e de transgressão. O que é transgressão? Transgressão é quando transgredimos a lei. Não matarás. Você mata, transgrediu a lei. Honrar pai e mãe, não honro, transgredi a lei. Transgressão. Pecado é o poder do pecado, que gera morte, no qual todos nós nascemos sobre esse jugo de pecado, por causa do pecado de Adão. Então, o pecado é essa inclinação nossa para a nossa natureza carnal, pecaminosa. E o que é a iniquidade? A iniquidade também é pecado, mas é um pecado que se passa de geração em geração. É o pecado habitual. Que nós muitas vezes cometemos e não sabemos. Você pratica o pecado habitual. Foi ensinado. Porque você viveu numa casa onde tinha aquele tipo de comportamento pecaminoso. Até cultural. E você reproduz. Até cultural, né? Você vive numa nação no qual as mulheres são sexualizadas. Um exemplo que eu estou dando. Então você aprende a ser sexualizada. Aí, naturalmente, você reproduz aquele comportamento de usar roupas sensuais. E aí, para você não percebe, porque aquilo é natural. Isso é iniquidade. Isso e outras coisas, isso é um exemplo que eu estou dando. É quando nós não percebemos mais, porque o pecado ele é habitual. Queridos, quando o pecado vira lei, é iniquidade. Aborto, né, por exemplo. As nações que têm aborto como lei de saúde pública, iniquidade sobre a nação. Aquilo que é horroroso diante dos olhos de Deus se tornou lei na nação. Então, essa mulher, nós sabemos que ela é Ciro-Fenícia, que ela é de Sidom, ela era uma mulher cananeia. Esse povo era perverso, ela sabia que as ações dela eram contrárias à lei de Deus, do Deus de Israel. Ela sabia que havia iniquidade. E ela declara isso diante da morte do filho. Então, nós precisamos entender, às vezes as situações que estão acontecendo dentro da nossa casa é um alerta para nós, porque Deus está querendo purificar o nosso lar, purificar a nossa casa. Como é importante nós entendermos a iniquidade, o significado disso, o impacto disso na família, o impacto disso na nação. A palavra do Senhor diz, em um determinado momento, profetizei em teu nome. Está aqui, ó, Mateus 7, 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afaste de mim vocês que praticam iniquidade. É o que você está falando. Sim. Às vezes, queridos, já nós, tá na cultura, nós né? estamos dentro da igreja. Praticando iniquidade. Mas nós praticamos iniquidade. Somente a presença de Deus para nos libertar desse jugo. Foi o que aconteceu aqui, né? Foi o que aconteceu na casa dessa mulher. A graça de Deus invadiu esse lar. A graça de Deus tocou o coração daquela mulher. Ela teve fé, ela entregou de todo o coração, ela entregou tudo que ela tinha. A morte é manifestada no filho dela. Ela declara, foram as minhas iniquidades. Ela declara e se arrepende ao mesmo tempo. Né? Isso já também nos mostra que ela teve uma consciência de pecado. De pecado, como é necessário? É necessário termos uma consciência de pecado. Nesse momento eu convido você a fazer uma oração.
Senhor, traz à minha memória iniquidade toda da geração, a iniquidade da geração. da minha geração, para que eu possa me arrepender. Para que eu possa me arrepender. Porque, como eu falei, a iniquidade é um pecado habitual. E é passado, né? É um pecado que passa de geração em geração. Talvez o seu pai teve um comportamento pecaminoso e foi só o que você viu. Assim como nós copiamos hábitos alimentares, nós copiamos também hábitos pecaminosos. E aquilo vai se tornando natural. Somente a presença de Deus para trazer luz para essas coisas. Como o Senhor precisa iluminar os nossos lares, meus irmãos. Como nós precisamos da graça de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Para que nós não venhamos perder os nossos filhos. Para que nós não venhamos perder a próxima geração. E essa mulher, ela fala, vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade. Só que a presença de Deus estava ali. E o que aconteceu dentro daquela casa não foi a morte não venceu. Interessante que ao mesmo tempo a salvação chega naquela casa. Sim, a morte não deu a última palavra. Não deu. Porque a presença estava lá. Se a presença de Deus está dentro da sua casa, se você tem confiado em Deus, se você tem entregado tudo, se você tem confiado no Senhor, a morte não é a última palavra. Ela não tem a última palavra. Amém? Que você creia nessa palavra. Ela entrega o filho nas mãos do profeta Elias. O profeta Elias leva aquele filho morto para o quarto no qual ele tinha dentro da casa daquela viúva. Deita ele na cama do profeta, né? Isso nos remete à intimidade. Mais uma vez, esses dias atrás nós falamos daquela outra mulher que tinha um quarto também. E aqui o profeta também tinha um quarto. E ele coloca, né, o filho ali naquele quarto. Ele deita o filho na cama dele. Queridos, nós precisamos levar os nossos filhos a ter intimidade com Deus que nós servimos. É a nossa missão. Como nós precisamos entregar, né, nas mãos do Senhor os nossos filhos. Nas mãos do Senhor. Às vezes, muitos filhos já estão mortos espiritualmente. Somente o Senhor pode trazer vida para eles. Né? Às vezes nós temos vergonha de falar a palavra do Senhor para os nossos filhos. Às vezes nós temos vergonha da palavra, de falar da castidade até uma certa idade. Você vê, nós temos vergonha de falar. Às vezes os filhos já são adultos também, você falar... ele não vai aceitar. Nós precisamos persistir, porque o Senhor, Ele nos deu essa missão. Ele nos deu essa missão. Nós estamos aqui nesse programa Resgatando a Família, e esse nome, ele é literal, é para resgatar a família. Resgatar a família dos enganos, das mentiras, das falácias desse tempo. Resgatar a família das mãos de Satanás. É verdade. Resgatar a família da iniquidade, do pecado, da morte. Nós precisamos nos posicionar. Nós vivemos tempos de sequidão do pecado. Nós vivemos tempo no qual o pecado tem virado lei, no qual o pecado tem virado habitual, no qual o certo virou errado e o errado virou certo. Esse é os nossos dias. É como as pessoas estão falando, está de ponta cabeça, né? Sim. Se nós, como pais e como mães, não nos posicionarmos, não entregarmos tudo aquilo que o Senhor tem te pedido, às vezes o que Ele pediu para mim não é o que Ele vai pedir para você, mas você precisa ter comunhão com Deus e entregar aquilo que Deus está falando, porque foi quando aquela mulher entregou tudo, a presença de Deus habitou dentro daquela casa. O profeta tinha um quarto e uma cama ali dentro. Isso fala de intimidade, remete à intimidade. Quando aquele filho morre, quando nós reparamos, meu Deus, meu filho está morto nos seus pecados. Somente uma mãe e um pai que tem Deus vai perceber isso. Porque senão você vai falar, é coisa desse tempo.
É somente na presença de somente Deus na presença. que nós vamos ter olhos espirituais para enxergar que os nossos filhos estão mortos dentro de casa. Estão mortos no pecado. São telas, são pornografia, Pecado. ensinamentos doutrinários dentro de escolas e por aí vai. Muitas coisas. Muitas coisas. Somente a presença de Deus para abrir os nossos olhos. Somente a presença de Deus. Somente a presença. Então, os olhos daquela mãe foi aberto, ela viu a morte do filho, mas a presença estava lá. Isso fez toda a diferença. O profeta estava lá. O profeta deitou aquele menino na cama e ressuscitou aquele menino. A morte não deu a última palavra. O pecado não venceu. Não prevaleceu. Isso Glória também a Deus. vai acontecer dentro da sua casa. Isso também vai acontecer dentro da nossa casa. O pecado não tem a última palavra, porque Cristo foi morto na cruz por causa dos nossos pecados. Nós temos tendência ao pecado, sim, mas o pecado não precisa nos vencer, porque Cristo é a resposta para o pecado. Nós precisamos ter essa coragem de entregarmos a nossa família, né, para o Senhor, né, entregarmos a nossa família nas mãos do Senhor, invocar esse Deus, né, e pela graça dele, o Senhor ele vai nos posicionar. Nós vamos ter coragem para tomar as decisões, né? Nós sabemos disso. Quais são os hábitos pecaminosos que você precisa deixar hoje? Iniquidades. Quais são as iniquidades? Meu pai fazia assim, eu faço assim, a minha família fez assim. Quais são os hábitos pecaminosos? Quais são as programações? E esses atos pecaminosos, muitas vezes, eles não são visíveis, né? Somente a presença de Deus vai mostrar para você. Somente a presença. Queridos, nós estamos perdendo a próxima geração muitas vezes, porque nós não entregamos tudo. Porque aí, né, quando mostra o filho, ressuscitando o filho, mostra uma bênção geracional, né? As gerações, elas estão morrendo, né? É isso que Deus tem para nós. Porque a palavra de Deus fala que Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Os filhos, Deus geracional. Ele tem bênção para sua casa, para você e para sua descendência. Você precisa tomar posse disso. É o que a gente sempre fala e tem falado. Há os decretos de morte, como no tempo de Moisés. Há o decreto de morte, como no tempo de Jesus, sempre atrás das crianças. Sim, sempre dos filhos. Então, você precisa entender que tudo que nós vivemos tem um cunho espiritual. Não é só material. As escolas precisam de mais segurança? Sim. Mas as escolas também precisam de Deus. E principalmente as famílias. Principalmente as famílias. As famílias precisam de Deus. E eu quero finalizar aqui com com uma visão, um sonho que Deus me deu há anos atrás, quando Deus começou a falar sobre família conosco. Um dia eu sonhei que eu estava andando pelas ruas da cidade e eu olhava para dentro dos lares e eu via lares escuros e tenebrosos. Eu tinha medo de olhar para dentro da casa. Sabe quando você tem aquela sensação de medo? Porque era tenebroso. Macabro, né? E na frente da casa havia uma faixa escrita, uma faixa na frente da casa. Precisamos de oração. Eu nunca me esqueço desse sonho. E aquilo era um chamado para a nossa vida com famílias. O Senhor ministrou nosso coração. As famílias estão pedindo socorro. Queridos, o que acontece na tua vida é espiritual. A desordem que está dentro da tua casa é espiritual. Você precisa colocar a tua vida espiritual em ordem.
Se Deus não é o centro da tua vida, a sua vida está em desordem. Deus tem que ser o centro da nossa vida. Então, que a luz da presença do Senhor invada a sua casa, invada o seu lar, a sua família e toda Glória a sua a Deus. descendência. Que os seus filhos sejam ganhos para Jesus. Aleluia. Que você seja corajoso para Aleluia. mandar toda a iniquidade para fora da tua casa. Que você peça a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Glória a Deus. E fala, Deus, mostra aquilo que eu preciso deixar Oh, hoje. aleluia, Senhor. Aleluia. Porque eu quero ter visão espiritual. Eu quero ver. Eu quero ver. O Senhor vai dar essa graça para você no dia de hoje. O Senhor vai dar essa graça para você nesse momento. Abra seu coração. Abra seu coração. E nós iremos orar para selar essa palavra que Glória o Senhor a liberou Deus. sobre as nossas vidas. Amém? Nós queremos orar aqui, ó. Várias pessoas têm pedido oração. Joyce Lopes, oração por direcionamento de Deus. Glória a Deus. A Aline também pede oração por toda a família e amigos. O Diego também pediu oração para a família. A Rogério e Juliana também oração pela família. Marli Macedo, oração também. Ela pede oração pela sua vida. E muitas outras pessoas que estão também nos acompanharam. Nós queremos... Glória a Deus. São várias pessoas aqui, não vou conseguir estar falando o nome de todas elas agora, por causa do nosso horário. Mas nós queremos orar diante do Senhor por todas essas vidas, por todas essas famílias. Glória a Deus. Eu creio que Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Tenha fé. Tenha fé. Não tenha medo. Assim como o Ricardo falou. O profeta disse, não tenha medo. Confie em Deus. Porque maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Não tenha medo. Entrega a sua vida e a sua família nas mãos de Deus por inteiro. Aleluia. E Deus vai fazer uma obra maravilhosa, assim como Ele fez na casa dessa mulher. A casa dessa mulher nunca mais foi a mesma depois da presença daquele profeta. A tua casa nunca mais será a mesma depois que você abrir o coração para a presença do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai querido, Aleluia, nós Senhor. colocamos, Pai, Meu Deus. a vida de cada uma dessas pessoas Senhor, visita essas que vidas, pediram Senhor. oração. A tua Nós graça, intercedemos, Pai, para tua que graça, milagres Senhor, esteja sobre essas aconteçam nesses Oh, lares. Senhor, é verdade. Senhor, Em visita, nome de Senhor. Jesus. Toda a morte espiritual. Senhor, nós cai por terra, agradecemos Senhor. a Ti pela bondade Oh, do Senhor. Em nome de Jesus. Porque o Senhor é bom, o Senhor Em é nome de misericordioso. O Senhor É verdade, ó Deus, é Senhor. gracioso. O Senhor é gracioso, O Senhor tem Senhor, alcançado poderoso. vidas nesse momento. Sim, meu Pai. Famílias nesse momento, através Aleluia, dessa Senhor. programação, É através verdade, dessa ó. palavra, pela tua bondade, pela Tu tua é bondoso, misericórdia. Senhor, tu é misericordioso, Porque o Senhor, Senhor. Ele não quer que nós venhamos Aleluia. morrer com os nossos pecados, mas É verdade, Ele quer nos Senhor. limpar, Ele Nos quer nos limpa, lavar, Senhor, limpa, Senhor, Ele quer nos todas as libertar, pessoas que estão Ele quer assistindo, libertar a nossa casa, Aleluia, Ele quer libertar os Senhor, nossos aleluia. filhos das amarras do Sim, pecado. Meu Pai. Sim, meu Pai. Ó Deus, Aleluia. que o poder do Senhor opere nos Opera lares sim, agora, meu Pai. para a honra Opera e para a com teu glória poder, do teu meu Pai. nome, Jesus. É verdade, Jesus. Ó Deus, aonde há trevas, que as Onde- trevas sejam agora ofuscadas pela luz do Senhor. Aonde a morte, Senhor, visita Aonde com há teu morte, poder, que meu haja Pai. vida. Aleluia. Aonde há iniquidade e pecado, que haja Aleluia. arrependimento. Arrependimento, Senhor. Em Arrependimento. nome de Jesus. Gera Aleluia. arrependimento nos Gera corações. sim, meu Pai. Em nome Porque de Jesus. o terreno, a Aleluia. terra onde há arrependimento, ali dá Aleluia, frutos. sim, meu Essa Pai. é a terra boa. Aleluia, Senhor, em nome de Jesus. Que essa palavra esteja alcançando nesse Alcança, momento Senhor. terras boas. É verdade, Senhor, que caia como uma semente, Senhor. Que essa semente que venha esteja caindo em frutificar, terras Senhor. boas. Sim, meu Pai. E terras em nome boas é de- terra de fé, é terra de arrependimento. Aleluia, Senhor, aleluia. No lugar onde há Traz arrependimento, salvação, Senhor, a pros semente lares, Senhor. vai brotar, Em vai nome de florescer, Jesus. vai frutificar, não tem Em nome jeito. de Jesus, aleluia. Ó Deus, que haja arrependimento É nos verdade, corações. Senhor. É verdade,
que haja milagres, que Milagre. haja cura, que haja Sim, salvação, Sim, meu que Deus. haja restauração É de verdade, vidas, Senhor. Em nome de de famílias, para a Aleluia. honra e glória do teu santo Aleluia. nome, em Aleluia. nome de Jesus Cristo. Glórias a ti, Nós Senhor. oramos e Aleluia. abençoamos a cada um que está acompanhando essa live. Aleluia. Que o toque do Senhor Aleluia. Jesus esteja Em sobre nome de cada vida, em nome de Jesus. Amém. E Glórias amém. a Deus, que Deus abençoe a todos. Compartilhe essa live, seja o mensageiro do Senhor. E semana que vem estaremos aqui novamente com mais um programa Resgatando a Família. Deus te abençoe. Até quarta que vem, se o Senhor permitir.